Mistura de soluções com reação, esse é o papo da questãozinha número 30, cara. A UFT curte bastante titulação, hein? Fé Maria. Então a gente vai trabalhar aqui, ó, nesse caso aqui com excesso, né, concentração do produto formado, questãozinha boa para treinar todos os conceitos que aí, cara, com toda certeza absoluta. Se vier numa próxima prova, tu vai arrebentar essa bagaça, beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Cara, diz o seguinte, ó, que uma mistura em um recipiente foram misturadas duas soluções aquosas, 150 de ácido sulfúrico. Então vamos botar aqui, tá? O ácido sulfúrico, beleza pura, 150 ml, maravilhoso. Concentração 0,4 molar, beleza? E ele me botou aqui, era 350 ml de hidróxido de sódio, beleza? Então, botou aqui, ó, hidróxido de sódio, 350 ml, maravilhoso. E uma concentração de 0,2 molar. Belezinha, belezinha. A mistura foi agitada até o término da reação. Em relação à solução resultante, assinale a alternativa correta. Galera, as opções, ele trabalha em relação, a solução resultante é ácida, a solução resultante, né, em alguns ele coloca que é básica, outra neutra. O que define a solução estar ácida, básica ou neutra, galera? Quantidades de H+, e de OH-. Se a quantidade de H+ for maior do que a de OH-, o pH vai ser ácido. Se for maior de OH- em relação ao OH+, vai ser básica. E se der ali 50-50, galera, né, tiver igualzinho a quantidade de H+ e de OH-, essa solução ela fica neutra, né, porque vai estar neutralizando todo o H+ e OH- daquela solução. Então, o primeiro passo, ok? O primeiro passo dessa questão vai ser, de fato, o quê? Calcular, ok? Calcular as quantidades, vou chamar de N, ó. N que é o número de mols de H+, e o número de mols de OH-. Beleza? Então a gente está trabalhando aqui, ó, tem que ter bastante cuidado, que é um diácido, né? Ó, esse H2SO4, ele ioniza em H+, ok? E SO4 menos 2. Se ele não está falando nada, ele botou aqui um ácido forte, ele está caracterizando a ionização total desse ácido. Então lembre que aqui, ó, a proporção está 1. Se eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho que ter, ó, 2 H+, como eu falei, um diácido. Maravilhoso? Por que acontece, meninos? Para quem prefere regra de 3, ó, vou passar tudo para anotação científica, porque eu detesto ver que tem um trauma danado com vírgula, hein? Então o que acontece? Eu tenho aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 1, ó, estou passando só a concentração, mol, isso tá para 1 litro, ok? Quantos mols de de H2SO4 que eu vou ter para 150 ml? 150 ml, lembra aqui, que é 0,15 litro, beleza? Então eu poderia, numa boa, botar 1,5 vezes 10 a menos 1 litro. Fiquem à vontade, como eu falei, eu tento evitar a vírgula na minha vida. Então o número de mols do ácido é 4 vezes 1,5, que vai dar 6, 10 a menos 1 com 10 a menos 1, 10 a menos 2 mol. Então se a proporção é 1 para 2, se eu tenho 6 vezes 10 a menos 2 mol do ácido, quer dizer que eu tenho 12 vezes 10 a menos 2 mol do H+. Maravilhoso? Show de bola. Faço o mesmo com a base. Só que isso aqui é uma monobase, né, galera? Então o que acontece? O NaOH, ele dissocia em Na+, e OH-. Só que aqui a proporção da base com OH- é 1 para 1. Maravilhoso? E aí tu vai lá, meu irmão, rebenta na tua estequiometria, né, na sua concentração molar aqui, ó, né, 0,2 molar.
que é 2 vezes 10 a menos 1 mol. Se está para 1 litrão, ok? Quantos mols da base a gente vai ter para 350, né? Que é 0,35 ou 3,5 vezes 10 a menos 1 litro. Então, o número de mols desse cara vai ficar 2 vezes 3,5, 7 vezes 10 a menos 2 mol, ok? Só que essa é a quantidade do NaOH. Só que como aqui a proporção está 1 para 1, se eu tenho 7 vezes 10 a menos 2 mols da base, é a mesma quantidade que eu vou ter do OH menos. Lindo? Maravilhoso? Pronto, aqui eu já sei se esse pH ele vai ser ácido básico neutro, né? Por quê? Porque se a quantidade de H+, ó, ela é maior, ok? Do que a de OH-, com certeza absoluta, esse pH resultante é ácido. Então a gente poderia já tirar C de cuscuz, Ave Maria, e D de jeans, beleza? Então a gente ficou com solução resultante ácida aqui na A e na B. E aí, o rapazinho ainda me pede, ó, a concentração do ácido resultante, ok? É de 0,5 molar. Bom, deve ser, né? Mas vamos calcular, mesmo que isso não defina a questão, ok? Mas vamos calcular. Por quê? Porque a gente pode trabalhar com a ideia dos excessos, ok? Por que dos excessos? Então, porque, na verdade, ó, o que acontece? A gente vai ter aqui, ó, um excesso, vou botar aqui, o excesso de H+, correto? Que vai ser a quantidade que a gente tem em mol, ok? 12 vezes 10 a menos 2 mol, ok? Menos o que reagiu. O que vai reagir, galera? A quantidade de OH-. Beleza? Que é de 7 vezes 10 a menos 2 mol. Então, o excedente de H+, que a gente tem, tá? É de 5 vezes 10 a menos 2 mol. Só que a gente tem que ter cuidado, porque ele está me pedindo a concentração do ácido restante. O ácido, tá? É o H2SO4. Beleza? Tem que ter cuidado com isso, tá? Então, a concentração do ácido do H2SO4 vai ser essa quantidade, que é do H+, dividido por 2. Porque, ó, se a quantidade de H+ está 2 para 1, a quantidade em mol do ácido é a metade. Então, a gente vai ter, ó, 2,5 dividido por 10 a menos 2 mol, ok? Por agora o volume final. Se foi 150 com 350, isso é 0,5 litrão. 0,5 litrão, isso aqui já vai dar quanto, meninos? 5 vezes 10 a menos 2 molar, né? Dividir por meio é a mesma coisa multiplicar por 2 molar. Então, realmente, bateu aqui o ácido 0,05 molar. Beleza? E o que vai diferenciar agora é a concentração do sal. Beleza? A gente teria que ter um pouquinho de cuidado. Vou botar a reaçãozinha aqui embaixo, tá? Por quê? Ó, lembrem que H2SO4, tá? Mais NaOH origina o que, meninos? Origina Na2SO4 mais H2O. Por que eu estou colocando isso? Porque, ó, se eu tenho 2Na+, né, eu tenho aqui, ó, 1H2 e 2NaOH. Isso está para 1 e isso aqui está para 2. Pronto, balanceei. E aí, cara,
A gente vai ter que ter cuidado, porque muita gente... Bom, bem que a opção que não deu, tá? Aqui ele está em relação à exceção. Exceção ao excesso, foi mal. Ele já tá meio tarde já aqui, tô gravando meio tarde, já tô meio cansado, já falando aqui, pô, as abobrinhas, olha que eu nem usufruí de bebida alcoólica nesse momento, porque isso hoje é segunda-feira, né? Pô, se tivesse nesse nível, Ave Maria. Então o que acontece? A gente tem aqui, ó, que se ligar que isso aqui é o excesso, beleza? É o excesso. Então a gente tem que trabalhar com o que reagiu, beleza? Isso quer dizer o quê? Então vamos lá. Se eu tinha 7 vezes 10 a menos 2 mols, tá? Do OH-, maravilhoso. Esse cara aqui foi também a quantidade do H+ que reagiu. Então foi o que a gente falou, ó. Desses 12, tá? Do H+, reagiram 7 vezes 10 a menos 2 mol. Maravilhoso? Eu jogaria para H2SO4 porque a proporção aqui já me favorece. Ó. Vai estar 1 para 1 do sal. Beleza? Tranquilo? Aí teria uma chance, eu acredito, menor de se equivocar. Então vou apagar aqui em cima para não ficar tão zoado. Ó. Vou apagar aqui em cima. Pronto. Ó. Aqui em cima tinha as quantidades. Lembrando que o volume final dessa solução é de 500 ml. Show. Pronto. E aí, cara, você pode afirmar, né, que a quantidade, que a concentração, vou botar aqui, ó, do Na2SO4, ok? Vai ser igual, né, a quantidade do ácido, lembrando que a proporção entre H+ e H2SO4, ok? Ela está de 2 para 1, ou seja, né, a gente tem aqui, ó, né, 7 vezes 10 a menos 2 dividido por 2, o que daria uma quantidade de 3,5 vezes 10 a menos 2 mol, ok? Só que aí você acabaria o quê? Fazendo a mesma conta, ó, porque você vai ter que dividir por 0,5, porque isso é o volume final. Beleza? Então não confunda, ó. A gente dividiu por 2 para a gente ter a quantidade do ácido e a quantidade do ácido que reagiu, tá aqui, ó, 1 é a mesma quantidade do sal que produziu, 1 tá para 1. Então a quantidade é 3,5 e o volume final é 0,5. Logo, né, a gente acabou multiplicando por 2 de novo. Então vai dar 7 vezes 10 a menos 2 molar. Beleza? Então ficou letra A de amor para os apaixonados. Beleza pura, galera? Então é isso. Espero que tenham curtido, espero que tenham entendido. Gostei aqui, curto fazer por regra de 3 esse tipo de exercício. A galera normalmente, né, também curte, mas é necessário aí, né, uma razoável rapidez para vocês não se enrolarem no tempo. Valeu, forte abraço, até a próxima.